Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Vamos a mais uma jornada Geografia de Pernambuco. No último concurso foi considerada a prova mais fácil. O conteúdo Geografia de Pernambuco, concurso Polícia Militar, dá ênfase à chamada Geografia Humana, que vem abordar a demografia de Pernambuco, traz abordagens sobre urbanização, economia. Também iremos trabalhar em nosso curso a nova nomenclatura, a nova divisão geográfica distribuída e realizada pelo IBGE. Trabalhamos no último concurso mesorregiões, microrregiões e agora iremos trabalhar. Além dessa divisão antiga, também iremos desenvolver com vocês. Com vocês, ao longo do curso, vamos trabalhar essa nova divisão geográfica realizada pelo IBGE. No último concurso ficou na dúvida, será que o IBGE vai trabalhar, ou a UPE vai trabalhar essa nova nomenclatura ou vai usar a antiga? A grande novidade, no último concurso não caiu nenhuma questão fazendo referência a mesorregiões e microrregiões. A nova divisão do IBGE, regiões intermediárias e regiões geográficas imediatas, vamos trabalhar ao longo do curso. Então, a nossa grande intenção é que você tenha uma base e toda uma tranquilidade para trabalhar esses temas quando sair o concurso. Então, vamos lá iniciar essa jornada Geografia de Pernambuco. Lembrando que o edital do último concurso veio um edital enxuto, por isso que no teu projeto e no projeto que eu colocava para os nossos concurseiros em 2018, eu falei, vamos projetar uma nota máxima, vamos tirar e colocar no nosso planejamento, acertar todas as questões envolvendo geografia de Pernambuco. Então, meu grande objetivo nesse curso é que você, no final, tenha condição e esteja muito empolgado, confiante em tirar nota 10 no concurso PMPE. Então, vamos iniciar o nosso curso e o tema que vamos dar introdução a esse curso é a formação territorial de Pernambuco, processos de formação. Esse tema, eu vou trazer aspectos históricos, econômicos, sociais, religiosos. Você vai ter dizer, professor, essa aula está mais parecendo uma aula de história de Pernambuco do que geografia de Pernambuco. Tem razão, mas não tem como abordar a formação territorial de Pernambuco sem fazer alusão a esses elementos. No concurso 2016, a questão que veio foi fácil. Das 10, a UPE tem o costume de trabalhar duas questões envolvendo esse tema: formação territorial de Pernambuco, processos de formação. Então, se ligar, 20% da prova deve vir formação territorial. No último concurso, 2018, também não ofereceu grandes dificuldades para o concurseiro. Então, vamos iniciar. Quando eu falo formação territorial de Pernambuco, é muito importante o concurseiro agora ter uma visão ampla dessa formação territorial, porque o grande objetivo é entender que elementos ou que acontecimentos marcaram o processo histórico que fez com que Pernambuco tivesse essa configuração geopolítica hoje. Pernambuco foi bem maior, ou Pernambuco era bem maior que esse território que nós temos hoje. Para você ter ideia, Pernambuco chegava até Minas Gerais. Pois é, as fronteiras pernambucanas atingiam ali Minas Gerais. Mas por que Pernambuco perde essas áreas? É quando vamos fazer alusão aos aspectos históricos. Que aspectos históricos contribuíram para a formação do nosso território? O primeiro aspecto, o processo da formação de capitanias hereditárias. Os portugueses chegam aqui no século XVI, no início do século XVI, e obviamente aquele que dá abertura oficialmente é Pedro Álvares Cabral. Havia um acordo firmado com a Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Então, Cabral chegando aqui em 1500, ele vem legitimar a divisão realizada já pelo Tratado de Tordesilhas.
Chegando os portugueses, a partir de 1500, eles ficam naquela fase se vão ou não ocupar esse território. É o chamado período pré-colonial. Quando os portugueses decidem colonizar, não tem recursos, afinal, a colonização é um projeto muito caro, Portugal estava passando por dificuldades, é quando a coroa portuguesa envia Martins Afonso de Souza. Ele é considerado o primeiro colonizador. E Martim Afonso de Souza, ele faz todo um estudo, faz todo um levantamento, ele traz uma sugestão para o rei. Qual seria essa sugestão? Dividir o território em capitanias hereditárias. E é justamente aqui que já começa a primeira distribuição em termos de territórios, fazendo aí alusão a Pernambuco. Porque nós temos uma capitania chamada Capitania de Pernambuco. E por que o nome Capitanias Hereditárias? Porque você vai ter uma área, esse território, que vai ser entregue a um responsável chamado de capitão, e essa governabilidade vai ser repassada de pai para filho. Daí o nome Capitania Hereditária. Então, a Capitania Hereditária de Pernambuco é muito importante entender esses fundamentos para você compreender, por exemplo, você analisando a população hoje de Pernambuco. A maior concentração se encontra onde? No litoral ou no sertão? No litoral. A maior densidade demográfica está no litoral. Isso tem explicação histórica? Tem. Porque justamente no formato, nesse modelo de capitania hereditária, a grande concentração ao longo da colonização vai ser no litoral. No litoral, zona da mata. Porque há um outro aspecto para compreender a formação territorial, que é o aspecto econômico. A princípio, a exploração do pau-brasil e, em seguida, a exploração da produção açucareira. Isso faz com que a população fique, boa parte, concentrada no litoral por um bom tempo. E, obviamente, hoje, quando você analisa a população do nosso estado, é na região metropolitana, na zona da mata, que você tem a maior concentração populacional. Então, quando eu estudo a formação territorial de Pernambuco, eu preciso entender e trazer elementos gerais para você perceber a delimitação dessas fronteiras atuais e os elementos que contribuíram para tal distribuição da própria população. Além disso, quando eu falo formação territorial de Pernambuco, eu tenho que falar sobre os aspectos religiosos. A religião também contribuiu para a formação do nosso território. A Igreja Católica, a Apostólica Romana, no contexto da Contra-Reforma, participa da expansão marítima, vem para a América colonizar, não, catequizar e reforçar a colonização portuguesa. E essa catequese é importante para a igreja, porque vai adquirir novos fiéis, e para o propósito da coroa. Era uma forma também de desenvolver uma política de converter esses índios em católicos e assim amenizar os conflitos que existiam entre colonizadores e colonizados. Esse aspecto religioso também é importante. Você que mora aqui em Pernambuco, agora há pouco tivemos, dezembro, Nossa Senhora, no caso, o Morro da Conceição, que simboliza essa fé, né, para os recifenses. Então, se você for analisar, cada cidade tem um santo, uma referência aí, né, de uma deidade, no caso, de uma santidade que a cidade escolhe tal santo para ser o quê? O padroeiro. Ou você tem a padroeira. Então você percebe que nessa formação dos municípios também tem forte ligação com a Igreja Católica, uma forte ligação com a religião. Então, praticamente dos 184 municípios de Pernambuco, mais Fernando de Noronha, se você for avaliar, todos esses municípios têm uma referência religiosa. Se você for pegar o centro da cidade, desses municípios, você vai encontrar uma igreja, sim ou não? Então, é referência que nós temos a formação desses municípios. Outros detalhes, não havia essa concepção de municípios, cidade, estado ao longo do período colonial, que vai do século XVI até 1822. O que nós temos? Freguesia, a formação de povoado, e o topo dessa hierarquia era a condição de vila.
Então, se você estudar direitinho e perceber, vai verificar que na tua cidade teve um padre, um religioso lá no início fundando. Se não teve esse contato imediato, ele não foi responsável de imediato por fundar a cidade, mas em seguida veio a igreja nesse processo de catequese. Além disso, era comum a coroa entregar à igreja católica sesmarias. O que vem a ser sesmarias? Doação de terras. A cidade que eu moro, Limoeiro, é resultado inicial de uma sesmaria, de um repasse de terras. E aí você tem o início, a formação da população aqui em nossa cidade. Mas se você pegar Vitória de Santo Antão, Caruaru, Petrolina, você vê a marca religiosa. Falei dos aspectos históricos, econômicos, religiosos e também aspectos políticos. Fernando Noronha pertence ou não a Pernambuco? Sim. Do ponto de vista geográfico, de distância, Fernando Noronha estaria mais próximo a que estado? Pernambuco ou Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. Agora, por que Fernando Noronha foi repassado para Pernambuco depois daquele debate, né, de 1988, a nossa Constituição? Seria uma forma de compensar historicamente Pernambuco. Toda essa parte leste da Bahia, uma faixa que pega ali toda a parte oeste da Bahia, até Minas Gerais, pertencia a Pernambuco. Pernambuco, pela sua rebeldia, Revolução de 1817, o governo central, uma forma de punir essa província, tira esse território e passa para a Bahia. E no século XX, uma forma de compensação, vai entregar o arquipélago de Fernando Noronha. Ou seja, a formação do nosso território ela é compreendida de fato por esses elementos. Não há como entender a formação desse território estreitinho, tá? Mas aí comprido, sem trazer esses elementos históricos, econômicos, propriamente geográficos, né, que vamos abordar, e, obviamente, essa influência política, desde a formação das capitanias hereditárias até chegar à nossa Constituição de 1988. E entender que esse é um tema bastante dinâmico. Para você ter ideia, há alguns processos de locais querendo se emancipar. É possível formar novos municípios em Pernambuco, professor? Sim. Então, há projetos no Congresso Nacional querendo aí, né, fundar novos municípios em Pernambuco. Claro, isso significa o quê? Novas despesas, porque a maior parte dos municípios do Brasil, eles não se mantêm. Eles precisam do apoio do governo federal, que é aquele fundo de participação dos municípios. Mas é um tema dinâmico que precisamos ficar acompanhando e, obviamente, um tema favorito para as provas da PM e, obviamente, você aqui vai ficar bem preparado. Para te ajudar, eu coloquei um capítulo do livro Geografia de Pernambuco. Eu escrevi um livro de Geografia de Pernambuco, fazendo uma abordagem geral. Eu coloquei esse capítulo na íntegra para você ler. Então, você vai ali na seção Livros, capítulo 1, Geografia de Pernambuco. E também coloquei um capítulo Caderno de Questões. Esse livro, para cada capítulo com teoria e questões, tem mais um capítulo só com questões. Eu coloquei gratuitamente aqui na plataforma. Ok? Dando sequência a esse processo de formação territorial, eu trouxe uma concepção bem interessante do nosso querido Milton Santos. O que é Milton Santos, professor? Não há como falar em geografia do Brasil sem falar em Milton Santos. Veja o conceito que ele trouxe sobre esse processo de formação territorial. É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica, um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e ao mesmo tempo cria espaço. Nesse texto, estamos verificando que um território ele é formado a partir da relação entre o homem e a natureza. Vamos trazer o aspecto econômico aqui em Pernambuco? A produção açucareira. O português chega aqui, 1500. A princípio, não tem interesse de explorar, de sistematizar essa exploração.
Em seguida, vai desenvolver uma forma de exploração não tão sistêmica, que é a extração do pau-brasil, mas é com a exploração açucareira que eles vão desenvolver toda uma estrutura. Então, você tem o homem, o meio, porque a Mata Atlântica ela é devastada ao longo desses 300 anos de exploração colonial e até mesmo pós-colonização, durante o Império, hoje, até hoje você tem a nossa Mata Atlântica sofrendo aí com esses impactos e o homem, né, interferindo para saciar seus desejos. Então esse texto mostra que o processo de formação territorial é resultado de quê? Homem, meio, e a partir do momento que há uma relação entre o homem e meio, você cria o espaço. Então, professor, o que vem a ser esse território? O território é justamente aquilo que vai ser delimitado por esse homem nesse processo de exploração, que damos o nome de fronteira. Então, Pernambuco tem suas fronteiras com a Bahia, né, tem limitações territoriais com a Bahia, você tem com Alagoas, com a Paraíba. Então, é um processo interessante essa análise de Milton Santos. Dando sequência, quando eu abordo esse tema, formação territorial, eu preciso trazer alguns conceitos básicos. Esses conceitos que vão te ajudar não só para a geografia de Pernambuco, mas também para a geografia geral. Conceito de lugar está ligado a espaços que nos são familiares, que fazem parte de nossa vida. Esse lugar ele é construído, desenvolvido a partir de quê? Da convivência. Quando você estuda a formação da Vila de Olinda, se você conhece Olinda, se não foi pessoalmente, pela internet, agora você pega algumas cidades de Lisboa. A parte arquitetônica faz lembrar Olinda. Porque os portugueses, quando vieram para esse território, hoje Pernambuco, eles vão trazer hábitos, tradições, e isso também vem repercutir na formação do lugar. Um outro conceito é espaço, que é justamente resultado de um processo histórico. E esse espaço ele é construído a partir dessa convivência, dessas múltiplas relações sociais, e, obviamente, o espaço vai ser resultado dessa interferência homem e lugar. O curioso é que o espaço de Pernambuco, o espaço geográfico, de acordo com a mesorregião, de acordo com a localização, você vai analisar. Por que o sertão tem menor densidade demográfica que a região metropolitana? É resultado de quê? De um processo histórico. Na relação homem-meio, o homem encontrou no litoral, zona da mata, talvez melhores condições para garantir a sua sobrevivência. Ah, professor, é uma visão determinista da geografia? Quando eu falo visão determinista da geografia, é lembrar de um rapaz chamado Frederico Hatzel. Ele dizia que se eu moro numa região gelada com neve, eu vou ter menos condições de sobreviver se eu morasse em uma condição ou numa região, né, tipo tropical, com todas as condições básicas de sobrevivência, um rio, ou uma floresta, ou uma plantação de frutos. Só que Vidal de Lablache, que é um outro teórico da geografia, ele vai dizer não. Existe o possibilismo, mesmo em regiões mais geladas, o homem pode criar condições também e garantir a sua sobrevivência. Ou seja, esse homem não está submisso à natureza, ele é um ser ativo à natureza. Então, dessa relação homem-natureza surge o espaço. E há um termo que usamos também quando trabalhamos formação territorial, que é sentimento de pertencimento. Já percebeu que a rua, o bairro que você mora, você tem certo apego sentimental? Até a casa. Quando você vai se mudar de um local para o outro, você construiu todo um apego àquele espaço que é o seu quarto, ou a sua casa, ou aquele bairro. Isso é interessante para trabalhar o conceito lá na frente de nacionalismo. O nacionalismo é o quê? A nação, pessoal, é o povo. O estado é o território. Quando eu falo estado de Pernambuco, você tem um território formado com suas delimitações. As pessoas que moram nesse território, que vão construir essa relação com o lugar, dando origem ao espaço,
nós chamamos de nação. E se você tem sentimento muito forte pela nação, usamos o sufixo ismo. Nacionalismo é o quê? Esse amor exagerado pela nação, pelo povo. Vamos a alguns conceitos também envolvendo a paisagem e fronteiras. Paisagem, unidade visível nesse arranjo espacial que a nossa visão alcança. A paisagem tem seu caráter social, pois é formada de movimentos impostos pelo homem. Então, quando eu falo da paisagem, do ponto de vista da produção açucareira, latifúndio, aquela grande extensão territorial, a plantação da cana-de-açúcar, e essa paisagem é alterada a partir do momento que se desenvolve a chamada monocultura. Então, quando você vai para a Mata Sul de Pernambuco, você encontra um tipo de paisagem, aquilo que é visível. Quando chega na Mata Norte, já temos outros aspectos. Quando vai ao sertão, uma outra paisagem. E um outro conceito, quando fazemos referência aí à formação territorial de Pernambuco, é falar de fronteiras, que é justamente essa delimitação entre um local e outro. Então, quando eu falo Limoeiro, uma cidade maravilhosa, nossa princesa do Capibaribe, faz fronteira com Feira Nova, então um limite com Feira Nova. Na placa, você gosta de viajar, tem sempre falando, olha, aqui começa tal cidade, aqui termina tal cidade, seja bem-vindo, obrigado. Então, você consegue fazer isso entre Limoeiro, Feira Nova, só que quando estudamos formação territorial, o que é que eu disse? É algo muito dinâmico, que envolve aspectos históricos, econômicos, políticos. Vou acrescentar aqui, olha, aspectos demográficos. Você que está na região metropolitana do Recife, será que é fácil identificar o limite entre Camaragibe e Recife? O limite entre Recife e Jaboatão? Veja que o processo de fusão, de aproximação, foi um processo mais intenso. Daí criar a região metropolitana para desenvolver o quê? Serviços em parceria, em colaboração, porque aí você tem muitos problemas de uma cidade que foram para outras cidades e a solução é encontrar essa política, de certo modo, né, solidária entre os municípios. Então, quando eu falo fronteiras, é delimitação. Agora, se ligar que, por aspectos demográficos, em alguns lugares fica difícil enxergar a visibilidade onde começa e onde termina. Por isso que os geógrafos utilizam a escala. Essa escala que é a distância, o quê? A distância virtual e a distância real. Se você pegar o GPS, você vai ver justamente aqueles limites entre uma cidade e outra. Ali é a distância virtual, aquela fronteira virtual. E você tem a real, que numa região metropolitana fica muito difícil identificarmos, devido a um processo chamado de conurbação, que é esse processo de fusão das cidades. Olha só, professor, essa é a sua pergunta agora. Estamos falando da formação territorial de Pernambuco e o senhor vem trazendo esses conceitos, por quê? Porque a minha intenção é que vocês possam ter uma segurança na parte teórica. Por isso que o nosso curso ele é trabalhado teoria, resolução de questões. Quando você tem a segurança nesses aspectos teóricos, vai te ajudar a estudar atualidades, geografia de Pernambuco e geografia do Brasil. Porque eu quero que você se prepare não só para a PMPE, mas tenha condições de fazer PM em Bahia, PM em Ceará, que nós temos a abordagem de atualidades, envolvendo aspectos demográficos, porque esse caso aqui eu trouxe para Pernambuco, essa forma de compreender a formação do nosso território, mas serve também para entender a formação do Ceará, a formação territorial da Bahia, do Brasil como um todo. Conceitos gerais, território, já trouxe para vocês aí na sua tela, é o espaço físico. Na política, é o espaço nacional controlado pelo Estado-nação. Pessoal, quando colocou território, espaço físico, na Grécia Antiga, o local que as pessoas desenvolviam aí seus debates, discussões,
moradia, a formação de suas moradias era chamada polis. A polis é o espaço político e social. Quem se preocupa com a polis é o político. Daí a expressão política vem de polis. Polis é a cidade. E, obviamente, é a partir dessa delimitação lá na antiguidade que você tem a origem a essa definição de território. O território, então, é o quê? O Estado faz referência ao território. O Estado de Pernambuco. Ou seja, você pegar toda a extensão territorial delimitada de Pernambuco. E a nação é a nossa população. A nação é o povo. Está ligado à cultura, às tradições, aos valores. E esse termo, territorialidade, é a forma como os agentes políticos, econômicos e sociais moldam a organização do território. Por exemplo, aqui em Pernambuco, quando eu falo região metropolitana, então eu vou falar de territorialidade. Quando eu falo agreste setentrional, territorialidade. Agreste meridional, compreendeu? Então, dando sequência, concurseiro, tipos de fronteiras. Em Pernambuco, não há nesse momento litígio. Teve até um caso de litígio curioso aqui no Agreste, entre Limoeiro e Lagoa do Carro. Havia uma disputa jurídica para ver quem ficava com a localização. No final, ficou Lagoa do Carro. Mas a cidade de Limoeiro, pelo que eu vi, o prefeito não se manifestou de forma contrária, assim tão incisiva. O que é o litígio? O litígio é a disputa por aquele território. Então, hoje, não há grandes tensões sobre isso. As fronteiras de Pernambuco, veja aí na tela. As fronteiras pernambucanas praticamente estão efetivadas. Litígio, essa separação, essa briga, e fronteiras indefinidas. Há alguns deputados, né, trazendo projetos para algumas áreas do sertão, algumas comunidades ou vilas se tornarem cidades, municípios, mas aí é todo um processo político. E quando se fala em área indefinida, é quando você tem aquele território que nenhuma cidade, nem outra mais próxima, cuida daquela região. Hoje, como eu falei, é bem difícil devido aos projetos ligados à segurança, à educação, e tudo isso requer que o município faça um levantamento de todo aquele território, toda aquela população. Lembrando que o IBGE, além do censo demográfico, também tem um censo agropecuário. Então, essas regiões hoje indefinidas, elas são em um número menor. E aqui em Pernambuco não há, assim, um caso a ser lembrado que seria algo assim de grande relevância. Olha só esse mapinha aí na sua tela. Você sabe, o concurseiro disciplinado é aquele que tem paciência, estudar parte a parte. O edital não saiu, mas você agora tem toda a tranquilidade de compreender e fazer a leitura desse mapinha. Olha só, esse mapinha remonta aí ao século XVI. Você vê aí a formação, tem lá a capitania de Itamaracá. Ah, professor, quer dizer que Itamaracá não pertencia a Pernambuco no início? Não, só depois será anexada. E nós temos aí a capitania de Pernambuco. Olha que esse mapa, e mapa era algo precioso no século XVI. Tão precioso que os mapas ficavam em cofres. Nesse mapinha, vocês verificaram que não há uma delimitação territorial do nosso estado. Afinal, nem estado existia, né, professor? Isso mesmo. No processo histórico, o primeiro nome que é dado a esse território é capitania. As capitanias são extintas no governo de Marquês de Pombal, 1756. Pernambuco se transforma em província no contexto do século XIX, pós-extinção, no caso, a extinção das capitanias, século XVIII, e a consolidação desse modelo de províncias, século XIX, com a proclamação da República, 1889, aí Pernambuco recebe esse termo, Unidade da Federação, Estado, e esse nome permanece e foi consolidado pela Constituição de 1988. Então, a formação territorial, trouxe aí uma outra imagem interessante, está fortemente ligada ao processo econômico. Está vendo nessa imagem um engenho? Isso demonstra a aproximação da formação do nosso território aos aspectos econômicos, que é muito forte.
Gaspar Lemos, ele é considerado um dos primeiros desbravadores desse território, o atual estado de Pernambuco, 1501, com a fundação de Igaraçu. E Igaraçu que caiu na prova de 2016, que a pergunta foi: quais foram as primeiras vilas formadas em Pernambuco? Igaraçu e Olinda. Muitos concurseiros perderam a questão porque achavam que as primeiras vilas foram Olinda e Recife. Mas aí você deve lembrar, como professor de história, lembra? Guerra dos Mascates, só no século XVIII aqui em Pernambuco, no caso, você tem Recife se tornando vila em Pernambuco. As primeiras vilas foram, de fato, Igaraçu e Olinda. Só uma imagem para ilustrar a formação de capitanias hereditárias, esses 15 lotes de terras. Essa divisão se deu porque a coroa portuguesa estava com grandes despesas, não havia condições de colonizar. Colonizar, pessoal, seria mais ou menos você sair daqui, de Pernambuco, do estado que você mora, Alagoas. Forte abraço aí para o pessoal de Alagoas. Na Bahia também, Ceará. Imaginemos, você sai do Ceará e vai para a Europa, passar 30 dias. É custo, muito custo. Imaginemos agora os portugueses saírem lá de Lisboa, chegando aqui em um local desconhecido para desenvolver toda uma estrutura. Então, a coroa portuguesa não tinha condição de custear. Por isso que a solução barata foi a criação de capitanias hereditárias. Professor, cite um grande problema hoje em Pernambuco do ponto de vista agrário. Vou citar: a má ou péssima distribuição de terras. Você percebe que o território de Pernambuco ainda é o quê? Permeado de latifúndios. Isso tem a ver com a formação de capitanias hereditárias, porque você tem um repasse de terras de pai para filho. Logo, o nosso território, nossa formação, a gente percebe uma grande desigualdade quando se fala em distribuição de áreas territoriais. Se você, quando estiver estudando comigo, estiver estudando economia de Pernambuco, vai perceber que na nossa balança comercial, o peso continua sendo ainda a agroindústria, a produção aí açucareira, que ocupa um grande espaço, um grande território. Dando sequência ao nosso mapinha para encerrar esse primeiro momento, não vamos ler, você vai fazer download desse material aqui embaixo, tá? É só para entender os documentos utilizados para a formação do nosso território. Chamamos de carta de doação. A carta de doação é o repasse das terras para aquele capitão. O primeiro capitão donatário, Duarte Coelho, ele recebe esse documento, fica responsável por esse território e tem a carta de foral, que é um documento que fala sobre direitos e deveres. Então, esse documento é um texto da época, trazendo mais ou menos a localização de Pernambuco e alguns elementos importantes, como Cristóvão Jacques, conceitos importantes como feitoria. O que era feitoria? É um local de armazenamento. Os portugueses, por exemplo, chegavam ali em Itamaracá, recolhia riquezas, até mesmo para o Brasil, esperavam uma embarcação levar depois para a Europa. Daí esse local chamado feitoria, esse local de armazenamento. No processo territorial de Pernambuco, olha só, você vai ficar agora impressionado. Minha nossa, quer dizer que Pernambuco pegava o que é hoje Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, pegando parte do Ceará, a parte oeste da Bahia, fazendo fronteira com Minas Gerais. Pois é, olha como o nosso estado ele tinha uma imensidão de áreas territoriais. E por que foi perdendo aos poucos? Devido aos processos históricos. Quando você estuda a história do Brasil, você percebe que Pernambuco ele é insurreto, ele é rebelde. E essa rebeldia foi 1817, a Revolução dos Padres, Confederação do Equador, a Revolução Praeira. Então, Pernambuco sempre indo de encontro ao governo central. E a Bahia, professor? A Bahia ficava ali ao lado do governo central, até porque a capital do Brasil, até 1763, era Salvador. Então, aí você tem essa aproximação entre o governo central e a população, ou pelo menos a elite da Bahia. E essas terras, se você ver novamente no vídeo, a oeste da Bahia, foram repassadas justamente para o atual estado da Bahia. Pernambuco perde e fica com a parte bem estreita. Então, Pernambuco, no sentido de longitude,
É imenso, no sentido norte e sul já é mais curto. Então perceba que não há como trabalhar esse tema sem fazer referência a esses elementos, aos aspectos demográficos, políticos, aos aspectos históricos, econômicos. Depois que você assistir essa missão, vai correndo baixar o capítulo, vai fazer a leitura, responder questões. Ainda tem um simuladinho que eu fiz só para essa aula. Então você, de fato, vai ficar bem preparado. Encerramos a nossa missão. Daqui a pouquinho a gente volta com a outra missão, porque você sabe, concurseiro disciplinado, ele será aprovado.